Bom dia, meu nome é Edmilson Gouveia, estamos aqui no nosso canal Repensando Psicanálise e no vídeo anterior eu falei sobre medo, sobre a reação do medo no nosso corpo, né? Que é uma reação que nos faz ter uma ação ou uma ação negativa, que seria ficar parado, sem reação, ou então correr, gritar, chorar. Então, o medo é algo que está inerente no ser humano e é uma forma de preservação da vida, né? Isso é uma coisa que está ligada diretamente à preservação da vida. Mas existem os medos fóbicos, né? As fobias, que são reações, né, a certas situações que causa uma quantidade um turbilhão de emoções dentro do corpo que faz com que você somatize, né, uma taquicardia, somatize um aumento de adrenalina, um pavor de estar ali naquele instante, uma necessidade extrema de sair dali daquele local. Isso são as fobias. Tem gente que tem fobia de lugares apertados, lugares escuros, fobia de falar em público. Então, todas essas fobias, elas têm o início delas está na fase infantil. Todos nós, no decorrer das nossas fases infantis, são 4 fases infantis, nós adquirimos alguns receios, alguns medos, nós passamos por algumas situações que a mente infantil não consegue explicar, não consegue entender, né, de uma forma clara, e aquilo fica armazenado, né, fica na nossa mochila. O nosso início das nossos problemas sempre acontece na parte da infância. Como a infância, a criança não tem a capacidade de interpretação maior devido a pouca experiência de vida e por ter passado por poucas situações, ela absorve aquilo e vai armazenando. Tudo que acontece na infância, a criança é como se fosse uma esponja, vai armazenando. Tudo de bom e tudo de ruim. Ela armazena. Ela não descarta nada. Ela convive muitas vezes com situações de risco e com situações que para ela passa a ser rotineira e ela parece não ter nenhum tipo de reação a uma situação de risco, mas na verdade aquilo ali está sendo tudo armazenado. Tudo vai para a mochilazinha dela e aquilo ali chega num momento de que a criança passa as fases, né, as 4 fases infantis e começa a se desenvolver na questão do aprendizado. Tudo isso é guardado, né? Tudo que aconteceu nessas 4 fases infantis até os 7 anos, em torno de 6, 7 anos de idade, é tudo guardado, é tudo a mente, né? Faz com que a criança esqueça, né? De certa forma, tem um esquecimento. Isso vai tudo para o inconsciente. O nosso inconsciente é equivalente a 90% da nossa capacidade de absorção, de utilização da nossa mente. Então você imagine o espaço que tem o inconsciente em relação à vida, às nossas vidas, né? Porque a gente vive no consciente, né? A gente vive no dia a dia na parte consciente, que é o nosso ego. E
sendo questionado, né, por algumas situações, pelas as pessoas que cortam, né, a nossa vontade, ou situações que a gente aprende com o dia a dia, que seriam o que faz parte do superego. Então, você imagine, 90% é inconsciente. Então, isso tudo é guardado no inconsciente. A criança guarda no inconsciente porque ela agora está no momento de desenvolver o ego, desenvolver a parte de interação com a relação de convivência com pessoas fora do eixo familiar. Então aí vem com o aprendizado, uma boa parte do ego entra no aprendizado. Aí entra a parte da convivência com colegas, já começa a parte de relacionamento com outras pessoas, entra o superego, que seria os pais dizendo, não faça isso, não faça aquilo, não chegue tarde em casa, que são as pessoas, o que vai tentar organizar aquela parte da persona, né? Daquele novo indivíduo que está surgindo, né? Se formando. E até quando a pré-adolescência chega, essa criança não teve contato mais, não teve mais aquele contato direto com aqueles medos que teve na fase infantil. Ela tem alguns receios, tem algumas coisas que parece ser, que ela começa a perceber que ela tem eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não quero entrar aí, mas ela não tem uma explicação, não se explica. Por quê? Porque ela não tem como explicar. Ela não tem como explicar algo que está guardado ali, que ela não tem acesso. E como aconteceu com ela na fase infantil, ela não tem como acessar isso de uma forma já pré-adolescente, já dizendo assim, aconteceu isso comigo, então eu tenho essa reação. Ela não tem essa capacidade. Na fase infantil, ela simplesmente absorveu e guardou. Então, quando chega na fase da pré-adolescência, que os hormônios passam a voltar, né, com força no corpo, né, tanto dos meninos como das meninas, tudo que aconteceu nessa fase infantil volta ressignificado, com uma roupagem diferente. Então, muitos traumas que as pessoas passam a ter, medos e fobias, passam a ter, quando começam a se transformar em indivíduos, é devido ao que aconteceu na infância. Então, as fobias são reflexos de tudo que aconteceu na infância. Não adianta você tentar consertar uma fobia, tendo contato com ela, como alguns métodos fazem, né? Você tem medo de água, vem aqui, toque na água, a água não faz mal, tal. Não adianta. Você pode até conseguir com que aquilo ali durante algum tempo funcione, mas não vai funcionar durante todo o tempo, porque a energia fóbica, né, do seu inconsciente vai estar querendo escapar, querendo fugir daquela porta que você conseguiu trancar de certa forma para que ela não aparecesse. O correto é você voltar, né, à sua fase infantil, aí com o apoio do psicanalista, e se defrontar o seu eu adulto com o seu eu criança, para que você possa perceber o que ocorreu com você para te deixar com essa fobia, com esse receio. Você, muitas vezes, são coisas que não são muito complexas, são coisas apenas que, para aquela criança ali, foi algo que ela não soube absorver. Mas que como você, como adulto, não teria problema, você absorveria com facilidade
e você passa a entender o porquê. E aí sim você começa a desenvolver um processo de redução das fobias ou até extinção de algumas delas, né? Porque a fobia também tá ligada ao medo. Então, e o medo é preservação da vida. Então, o que é que você pode, o que é que eu quero dizer com você? Você pode conseguir fazer com que certas fobias até acabem, mas tem algumas outras fobias que vai chegar num certo ponto que você pode até se conviver bem com elas, mas vai chegar num certo ponto que aí o medo, no caso da preservação da vida, vai agir. Então, muitas vezes, não é só a fobia agindo, é a fobia e o medo. Por exemplo, você ter medo de altura, ter um processo fóbico quando está em uma altitude grande, em um prédio. Você pode até conseguir conviver com a altura, né? Estar ali na altura, mas em certos momentos que você se deparar com a visão de um lugar muito alto, aí não é só a fobia, é o medo. O medo vai entrar junto com o problema fóbico e vai lhe causar uma certa aversão. Não é que você deixou de, não foi curada da questão da fobia, é porque aí está incluindo um processo de preservação da vida. Então não tem como você desassociar isso no dia a dia. Então todo o processo fóbico vem da fase infantil. Se você não chegar nessa fase infantil para tentar confrontar o seu eu adulto com o seu eu criança, você dificilmente vai sair do processo fóbico. Não adianta você ter aquela convivência com aquele fator ali, porque vai chegar numa hora que você vai voltar a ter o processo fóbico. Então, eu espero que essa questão da fobia tenha sido esclarecida com relação ao medo. São coisas que são totalmente, embora hajam juntos, não têm necessariamente a mesma origem. O medo é a preservação da vida e a fobia é um fator externo que é ocasionado na sua fase infantil, absorvido e, de certa forma, ressignificado na sua fase adulta, com uma roupagem diferente, para que você, para que aquele inconsciente possa, aquela energia inconsciente possa ser dissipada. Então a gente tem que acabar com a energia inconsciente, para que ela não mais precise ser dissipada, porque a todo instante ela vai estar buscando ser dissipada. O inconsciente é um vulcão em erupção e ele está sempre querendo dissipar as energias dele. O que faz com que isso não aconteça é o nosso consciente e o nosso superego. Então, vamos a partir de hoje avaliar as questões fóbicas de uma forma mais objetiva. Tem que ter realmente o apoio de um profissional. E a psicanálise é um lugar melhor e a forma melhor de você conseguir extinguir essa energia que faz com que você tenha esse processo fóbico. Então tá aí, mais um vídeo e até a próxima. E vamos aí, caminhando juntos no canal.